Falando em Carlos Alberto, e ele fala sempre, eu fui a única... O Vasco, 4 rebaixamentos, né? 5 séries B, você é muito ligado ao Vasco, sempre fala isso. E ele brinca sempre, eu subi campeão em 2009, o Vasco dele, tinha o Souza, Chulapa jogou um tempo lá, o Praz era o goleiro, tinha Allan Kardec, eu acho que tava. Ô Pedro, e o Vasco, você acompanhou de perto, né? Porque você fez parte ali daquilo tudo ali, até da época do Júlio e tal, sempre foi um pandemônio politicamente, né? Parece que agora com a SAF a coisa vai estar mais organizada. Então, o Vasco não precisaria da SAF se tivesse um estatuto no qual beneficiasse o clube, não o sistema. Esse é um ponto. Tá? O Flamengo é um grande exemplo, que se reergueu sem SAF. E o Vasco tem um engajamento do seu torcedor que potencializa qualquer questão de investimento interno para abrir um leque de receita impressionante. Você bota um negócio hoje, o torcedor vai lá, você vai fazer estátua do Roberto, o torcedor vai lá, você vai fazer uma campanha, o torcedor vai lá. Então, assim, tinha diversos mecanismos para você potencializar, né, a torcida do Vasco, que é apaixonada. E o estatuto não beneficiava isso. O estatuto beneficiava sempre o sistema, e nós tivemos diversos exemplos nas eleições. Como não tem uma mudança no estatuto, eu acho que foi necessário. Se vai ser bom ou não consigo te afirmar, mas pelo menos agora tem um norte, tem um rumo. Acabou a bagunça, acabou a brincadeira, entendeu? Acabou todo mundo querer uma partezinha do Vasco ali para tirar proveito dos seus benefícios próprios. Agora o Vasco, teoricamente, tem um dono, tem um trilho para seguir. O Fuclia falou aqui pra gente, nosso amigo Edu, que ele fala que foi a pior crise, a pior política de clubes do tamanho, desse patamar da história do Vasco. Foram muitos anos de problema. E aí, quando você olha para trás e vê um time do tamanho do Vasco, e a gente viaja o Brasil, eu acho que o Vasco é a terceira força de torcida. Eu não acredito nesse negócio das pesquisas. Não. O Vasco é gigantesco, cara. O Vasco é gigantesco. Mas por que chegou nesse poço, Pedrinho? Se não fosse a SAF esse ano, a gente não sabe o que é ser do Vasco. Sim, cara, gestão. Gestão, GV. E responsabilidade. Só isso. Se você não tem responsabilidade com a questão financeira da tua casa, tu vai quebrar a tua casa, né? Mas na tua época de Libertadores, o Vasco estava bem. 97 e 98 foram os únicos anos que pagou em dia. Quem era patrocinador na época? Era Ásia. Subi em 95. 95 não recebia, 96 não recebeu, 99 não recebeu, 2000 não recebeu, 2001 não recebeu. Só não recebeu, que eu digo assim, atrasava pra caramba. Sim. Aquele ano da Libertadores. Só. Eu queria ter visto, antes de virar SAF, uma gestão corporativa como foi o Bandeira de Melo, um cara que não é dirigente de clube, tipo Júlio Brandt. Sim, queria ter visto antes de virar SAF. O que eu acho é o seguinte, independente da SAF ou não, mas falando antes de virar SAF, o que no Brasil, eu acho que a maioria dos lugares, mas aqui a gente tem menos paciência de ver para esperar as coisas acontecerem. Se você vai fazer um processo de médio e longo prazo, né, de 3 a 6 anos para você equilibrar as finanças, o torcedor não quer saber, ele quer ser campeão no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Ele não está entendendo que você está economizando para equacionar as dívidas e aí sim potencializar dali a 5 anos, você equilibrar para poder ir no mercado de uma forma mais forte, fazer time mais forte. Ele não entende, ele não quer saber, ele quer ganhar o jogo amanhã. Ele não quer saber se está economizando, ele quer ganhar o jogo, não quero saber. Eu prefiro ter 700 milhões de dívida, mas eu estou ganhando. Mas só que isso é uma hora história, cara. A conta chega. E aí a conta chega, eu acho que fica aí 10, 15, 20 anos passando sufoco, cara. E conta de água cortada. E se você faz um processo, é o que eu falo, o Vasco pagou 20 anos aí da sua história para não mudar nada, pô. Se tá pagando 20 anos, pô, caiu para a Série B, mas está equacionando as dívidas, está refazendo o estádio, está modernizando, está, sabe, guardando, pagando, né? E pagou um preço durante isso, mas agora está voando. Não, passou 20 anos sofrendo, piorando e nada acontece, cara. Então, assim, só que agora chegou o momento de mudança e foi através da SAF, né? Então... Mas, e aí, olhando por outro lado, Pedro, SAF, a gente viu no Botafogo agora, né? O negócio do Jefinho lá, que foi pro Lyon, o torcedor tá pé da vida. Por exemplo, hoje a gente ficou debatendo no programa 15 minutos tentando saber quanto foi a venda do Andrei. Mas beleza, vamos lá. Se não fosse SAF e Botafogo,
e o Jefinho tivesse surgido e surgido a proposta pro Jefinho. Ia de qualquer forma. O Botafogo ia ter que fazer o quê? Tô dando um exemplo. Ia ter que emprestar, ia ter que vender, ia ter que fazer, cara, tem que fazer dinheiro. Os clubes têm uma meta anual de 2 ou 3 vendas, dependendo da tua folha. Eles contam com aquilo ali, entendeu? Eles contam com aquilo ali. O que eu não posso é... A minha conta, se eu tenho um equilíbrio financeiro, o que eu não posso fazer é o seguinte, vou vender esse aqui, que é jovem, vou vender ele, portanto, e vou trazer esse aqui, que é mais velho, por um preço alto, que não chega ao preço da venda, mas vou trazer... Cara, eu prefiro aumentar o salário desse moleque aqui, botar ele lá em cima, sustentar ele, se eu tenho equilíbrio financeiro, obviamente. Melhorar muito o salário dele, convencer ele que ele está num gigante, que ele vai ganhar muito e vai ficar aqui. Do que eu ter que vender ele, mas eu vou gastar dinheiro com outro que vai me entregar muito menos. Queria chegar aí. Fluminense fez isso aí com o André. Vasco não podia ter feito com o Andrei? Então, aí entra o meu ponto de respeitar o que está acontecendo lá dentro. A gente não sabe. Como eu também não sei o que acontece no Fluminense. Mas 12,5 é muito pouco, Pedrinho. Só que a gente está falando de um jogador que não é atacante. Eu acho muito pouco porque o moleque joga muito. Olha o que ele está fazendo no Sul-Americano. O moleque joga muito. Mas assim, eu não sei falar para você o que é muito, o que é pouco pela posição que ele exerce. Entendeu? No Vasco e no Sul-Americano, ele interfere muito no jogo. No Vasco, na temporada passada, o moleque chamou uma responsabilidade de um cara de 30 anos. Ele tem muitas interferências no jogo. Para marcar, para jogar, ele participa muito do jogo. Então, automaticamente, a gente valoriza muito. Mas a gente sabe que os setores, eles têm, e eu acho que vai mudar também, eles têm categorias praticamente teto de pré-determinadas. Né? O atacante vale mais, o meia vale mais.